ficar Tá, sem a minha apresentação. Vai lá, Fê. tá bom, então. Então, eu sou a Fernanda, para quem não me conhece. Eu sou formada em psicologia e estou aí às voltas com a psicanálise já desde 2007. Em 2008 comecei minha clínica a atender, né, em consultório e até hoje sigo pela clínica. Atualmente está online, mas tenho projetos aí, quem sabe abrir um consultório presencial, porque hoje eu falo da cidade de Passos, aqui em Minas Gerais, e eu sou natural de São Paulo. E já tive aí umas andanças, umas mudanças de cidade nesses últimos 10 anos, que foi quando eu vim para Minas Gerais, já vai completar 10 anos. E aí passei pelo interior aqui de Minas e pude conhecer psicanálises diferentes. Bom, essa foi a apresentação mais diferente, eu acho que eu já fiz até hoje aqui, nesses encontros, né, do Diálogos Abertos, que foi aí uma proposta minha e da Gleice, que nós construímos juntas e seguimos construindo a cada encontro. Eu gosto demais desse espaço, a gente fala ali da teoria como um pano de fundo, mas a gente traz aqui muito mais as nossas questões, as nossas angústias, do ponto de vista, acho que até enquanto analisante, ali nos atravessamentos da nossa função de analista. E cá estamos com uma pergunta que foi feita a partir dos restos do encontro passado, que é o que se paga em uma análise. E até brinquei com a Gleice, eu falei, nossa, mas esse tema aqui dá para a gente fazer um curso, e um curso não de um dia, né? Um curso aí de uma sequência de encontros, porque se a gente pegar a palavra, né, o que se paga, esse paga, a gente pode desdobrar em 55 milhões de coisas. O que se paga em uma análise? Eu penso tanto do ponto de vista do analisante, que está pagando ali alguma coisa, quanto do analista, que também paga alguma coisa para estar ali escutando. Até fui lá, quem me conhece sabe que eu adoro visitar sinônimos de palavras, e aí eu fui dar uma passeada no sinônimos de pagar para me ajudar aqui a pensar em algumas questões. E aí eu peguei só alguns sinônimos do pagar, que a gente pode usar tanto para falar em quitar, em padecer, né? Assim, tá pagando por isso, né? Fez tal coisa, tá pagando. Solver, que eu fiquei pensando no solver ali o sintoma, no sentido de esclarecer o sintoma, né, durante uma análise. Bom, vamos deixar isso aqui como um pano de fundo para a nossa discussão. Então, pensando ali, o que se paga em uma análise, né? O que o analista paga? Né? O analisante paga o quê, como? É só pelo dinheiro que se paga uma análise? Se bem que só o dinheiro não é pouca coisa. Mas por que um psicanalista cobra? Por que uma análise é paga? Então, eu estou trazendo mais perguntas do que respostas, como vocês podem perceber. Então, assim, por que um psicanalista cobra? Porque, antes de mais nada, isso é um trabalho, né? É um trabalho e é um meio de sustento, porque o psicanalista, antes de ser psicanalista, ele é uma pessoa que tem sua vida, tem boletos, tem contas, etc. e tal. O Freud fala isso lá sobre o início do tratamento, que o psicanalista, né, vai cobrar ali, porque aquilo é o meio de sustento da vida dele, ponto. Isso é uma questão que a gente não pode perder como pano de fundo. E aí eu lanço uma outra pergunta que é a seguinte: por que será que fica no imaginário que esse trabalho do psicólogo ou do psicanalista fica aí num campo de uma ajuda, né? A gente está ajudando o outro a ser feliz, a melhorar, a resolver problema, e que por isso não deveria ser cobrado, ou se cobrado num valor assim, aquele valor social, simbólico, no sentido de pagar bem pouquinho. E aí isso é uma outra questão, pouco e muito, isso vai variar de cada caso, mas não é esse o ponto que eu quero chegar nesse momento. O trabalho do psicanalista, do psicólogo, eu vou englobar o psicólogo aqui também, ele é um trabalho de escuta, e é uma escuta que é embasada numa técnica e numa teoria. Não é completamente diferente de uma conversa que a gente tem com amigos, né? Fica, mas eu vou pagar para falar com alguém?
mas não é um falar, não é qualquer coisa que a gente fala para um psicanalista, não é qualquer coisa que um psicanalista escuta também. Para o psicanalista poder escutar alguém ali no seu consultório, ele tem que pagar a sua formação, seja pela via da análise, da supervisão e do estudo teórico, que pode envolver cursos, ou para quem tem um viés mais acadêmico, às vezes paga ali um mestrado, um doutorado, enfim, paga de algum jeito, paga ali pelo seu tempo, pelo seu investimento libidinal de estar ali estudando. Então, um analista cobra porque o desejo do analista também pode ser amoedável nesse sentido. E aí a gente também considera que, na questão do pagamento, a gente tem dois pilares para pensar, que é a questão do valor e do preço. Qual é o valor do seu trabalho? É um pouco difícil, às vezes, a gente mensurar qual que é o valor do nosso trabalho, mas a gente pode pensar no preço. E aí vamos para a parte burocrática e concreta, né? Quanto eu gasto, quanto eu invisto no consultório, na internet, na minha supervisão, né? Faz ali cada um a sua lista para pensar ali num preço de sessão. E... perdi até o fio da meada, estava pensando uma coisa e já fui viajando para outra. Mas o trabalho do psicanalista, diferente de algumas outras profissões, de alguns outros trabalhos, ele não a gente não consegue apalpar. Eu cobro X reais para fazer aqui essa xícara, então você consegue pegar ali, é um trabalho que custa tanto, então a gente pega ali a xícara e eu sei quanto custou, tem ali um produto concreto. O trabalho de uma análise é um outro produto que se produz, e a gente só vai perceber muitas vezes, a maioria das vezes, o efeito lá num depois do depois do depois. E isso também vai entrando nessa questão dessa lenda urbana de que o psicólogo, o psicanalista vai cobrar por quê, para quê? Se eu não estou vendo o resultado, né? Cadê a melhora? Cadê a melhoria? Então, passa por uma outra via. Até a questão do se cobrar e do pensar, do pagar, está fora desse âmbito capitalista no sentido da produção de uma melhoria, de ter que pagar por algo, comprovar algo, no sentido concreto. Não sei se eu estou sendo assim clara, mas eu estou aqui pensando junto com vocês essas questões. Então, o analista, ele paga bastante para estar nessa função. E aí o Lacan vai dizer que lá no texto A Direção do Tratamento, que o analista, ele paga no sentido que ele vai pagar ali com a sua palavra, com a sua pessoa e com o seu ser, que não é pouca coisa para a gente conseguir escutar. A gente não está lá escutando com o nosso eu, a gente precisa se despir um pouco de nós mesmos, um pouco não, um tantão, para estar ali escutando e não entrar no jogo de transferência que o paciente nos traz. E aí, por isso que também o psicanalista cobra, né? E a análise é paga, porque a gente não está tomando o analisante enquanto nosso objeto. Estou ali sendo depositário do outro e uso o outro como um objeto para me satisfazer. Então, nesse pagamento, a gente consegue fazer um corte aí em algumas coisas do próprio imaginário. Podemos pensar assim? E o analisante paga porque o sintoma é algo muito caro do neurótico. Caro no sentido de um custo e de querido. Então, tem um custo, tá? Ali, né, na sua neurose, ali nas suas questões, no seu sofrimento, então paga-se, porque tem algo ali do sintoma também, que precisa ser decifrado. Aí a gente pode brincar com essa palavra decifrado, que tem uma cifra dentro do sintoma. Então, uma análise, ela é paga, não só, então, para além das questões de que é um trabalho, tem ali um preço, um valor, mas a questão do pagar numa análise vai para além disso, porque tem questões como o próprio Freud já contou lá para a gente, questões sexuais envolvidas, no sentido ali de uma libido,
a forma como o sujeito ali, o analisante, se relaciona também com o dinheiro, é a forma como ele se relaciona com uma série de outras questões da vida dele, por isso que a gente vai trabalhando, a gente não põe um preço tabela para todo mundo, a gente vai escutar ali como é para aquela pessoa pagar. Como que é para você pagar? O que é pagar? Então, enfim, são essas questões que eu estava aqui pensando com vocês, para, né, para a gente conversar. O que se paga em uma análise é uma questão assim, muito importante para a gente pensar. Acho que desses pontos de vista, na verdade, eu acho que eu estou trazendo, eu percebo, né, que eu estou trazendo um monte de questão, mais para a gente ficar aqui assim, né, pensando em torno disso, do que de uma resposta, que eu acho que não é nunca foi nem nosso intuito aqui no Diálogos Abertos trazer uma resposta, mas eu estou levantando aqui um monte de bola e vou sair correndo, brincadeira, para a gente conversar. Tá, eu vou passar já para a Gleice, para a gente depois ter um tempo para poder conversar. Então, gente, eu adoro essa parte das provocações, porque eu acho que assim a gente vai passeando por lugares que nos eram desconhecidos a partir das perguntas que o outro faz, né? Eu percebi que algumas coisas que a Fernanda trouxe também são coisas que ficam aqui para mim, né? E aí eu acho que tem algumas perguntas que eu queria colocar para vocês também. E algumas delas eu até tentei trazer alguma elaboração acerca da minha própria construção, mas assim, nem todas eu consegui fazer alguma produção. Então, eu quero trazer mais para a gente poder compartilhar isso aqui mesmo. Então, assim, por que a gente escolhe a psicanálise, né? Por que se escolhe ser analista? O psicanalista vai ajudar? Se o psicanalista vai ajudar, ele vai ajudar em quê? Quem? Né? O psicanalista ele trata o quê? Ele recebe o dinheiro pelo quê? E ele escolhe os analisantes por que via? Né? O analista escolhe os analisantes. Tem tempo, senão eu Tem. O analista escolhe os seus analisantes? Acho que no meio psicanalítico tem uma questão em torno disso, né? Ou muitas questões. Eu pago um analista para eu poder falar. É isso mesmo? Assim, eu pago uma pessoa para poder me escutar, e quando essa pessoa me escuta, ela escuta o quê do que eu falo? Né? Então, quando eu vou procurar um psicanalista, eu procuro por que um psicanalista? Eu poderia procurar um terapeuta, né? Mas por que um psicanalista? Quando eu pago para escutar, né, para que me escutem, eu estou pagando o quê para que me escutem? Né? O que eu estou querendo com isso? Qual o efeito para o analisante de pagar uma análise? E qual é o efeito para o analista de receber por uma análise? Se a psicanálise ela funciona fora dessa ideia do capital financeiro, qual é o capital envolvido na psicanálise? O Lacan ele vai dizer para a gente que na psicanálise a gente vai poder decifrar, né, o inconsciente, a gente vai poder decifrar o gozo. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Quando a gente pensa em decifrar, a gente está falando de quê? De linguagem? A gente está falando de desenhar alguma coisa em torno disso que parece que a gente não sabe o que é? Então, quando eu vou para análise, eu vou para análise para pagar para alguém me dar um produto produzido por quem? Né? Qual é o produto de uma análise? A produção que se faz numa análise é uma produção que é possível de ser feita em outro lugar? Né? O produto que eu obtenho na análise é um efeito da análise? Eu acho interessante pensar essas coisas, né? Porque paga-se para saber o que não se sabe que sabe numa análise. Então, eu não sei o porquê que eu elegi esse psicanalista. E o psicanalista não sabe por que ele foi eleito. Mas há ali uma suposição de um saber nesse analista. E quem supõe esse saber nesse analista é um sujeito. E quando a gente fala isso, né, a gente tem que lembrar que não estamos falando da pessoa do analisante. O saber suposto no analista é um saber suposto pelo sujeito do inconsciente.
né? Pois é, Kelly, muitas perguntas, é isso, né? Eu fiquei assim, gente, deixa eu escrever alguma coisa. Ó, escrevi várias coisas aqui, mas todas elas eram mais perguntas do que respostas, assim. E eu acho que esse espaço do Diálogos Abertos é justamente para fomentar essas perguntas, né? A psicanálise, isso é uma outra pergunta. A psicanálise tem um espaço de produção de pergunta. Então, talvez o produto da análise, né, é uma das minhas reflexões, seja justamente poder me perguntar acerca do que eu sei e do que eu não sei, de como eu funciono, que eu não sabia que eu funcionava assim, eu passo a ter algum saber acerca desse funcionamento. Né? Então, já que não há um produto produzido na psicanálise, que eu vou pagar o analista e ele vai me dar esse produto, eu pago para eu ser o produtor do meu produto. Que coisa dicotômica, né? Assim, eu vou pagar para o outro me ajudar a ser o meu próprio produtor. Por isso, o fim de uma análise é sempre o objetivo, né? Que o analista caia mesmo e o sujeito siga, toque seu barco, como eu brinco, né? Então, o produto de uma análise é justamente, me parece, né, autorizar-se de ser produtor da própria vida. Então, o que se paga numa análise, para além dessa moeda que a gente tira do nosso pagamento, ou que a gente tira de outros lugares que a gente gostaria de investir e dá para o analista, a gente paga para se desalienar. E essa é propriamente uma ligação que eu faço de quando Lacan diz que a gente paga para decifrar o gozo. Porque o gozo é que nos aliena, né? É a partir do gozo que se dá a alienação. Porque eu me alieno a um significante, eu acho que é muito importante, porque não é uma cena, né? Não é uma pessoa, é um significante. Eu me alieno a isso e eu dou um sentido para isso que parece não existe outro. E nesse discurso, né, muitas vezes inflexível, queixoso, e que eu chego na análise portando isso, é de tanto falar disso que eu posso pensar isso por um outro lugar. Então, paga-se para ser produtor da própria desalienação. Então, seria isso? Né? Então, eu me desalieno a partir daquilo que eu falo. Então, peraí, então eu poderia falar em outros lugares isso acontecer também? O que é? Aí a gente vai para aquela pergunta, né? Então, o psicanalista vai me ajudar a me desalienar? Então, o trabalho do psicanalista é ajudar o outro, né? O que se deseja saber que ainda não se sabe que se deseja é uma produção da análise? Veja bem, o que se deseja saber, ainda que não se sabe que se deseja isso, porque o desejo não está pronto, né? É o que se produz numa análise? É isso que a gente faz numa análise? E o analista também paga quando ele escolhe essa função, né? Que é um pouco do que a Fê já trouxe aqui para a gente. O analista paga porque, para fazer essa função, ele precisa deixar o próprio eu. E aí não vamos criar ideais aqui muito assim, inalcançáveis de que então só vou poder ser analista quando eu deixar completamente meu eu, né? Isso não existe, a gente sabe disso, porque a gente habita esse eu, né? E o sujeito do inconsciente é a nossa casa, né? Então, o eu habita esse sujeito do inconsciente, né? Então, se eu pago com o meu corpo, com a minha própria existência, com um tanto de uma dose de narcisismo que eu perco toda vez que eu escuto, por que será que eu escolho a psicanálise mesmo assim? Né? Por quê? Será? Porque eu poderia, sei lá, trabalhar com TI, né? A gente ia chegar lá, fazer a programação, o programa ia funcionar, a gente ia embora. Mas eu não, eu escolho escutar os analisantes no 1 a 1 de cada sessão, de cada sujeito. Enfim, eu acho que são essas as minhas provocações, só isso mesmo que eu tinha para trazer para você. Vou aqui encerrar a nossa gravação para a gente começar a ter um espaço para a gente poder trocar, tá bom? Espero que quem assista isso depois possa produzir suas próprias questões, né? E poder trocar com a gente em outro momento.